Fala, banqueiros e banqueiras! Olha, hoje nós temos um programa especial que é o nosso novo quadro Bancão Resolve, onde aqui nós resolvemos os problemas que a comunidade do mercado financeiro vem questionando, perguntando o que o Banco Central vem fazendo. E, Matheus, seja muito bem-vindo aqui, vamos me ajudar para mais um Bancão Resolve. Fala, Charles, é um prazer estar aqui novamente. Hoje a gente está startando o Bancão Resolve. E, Charles, a gente recebeu muitos comentários, muitas notificações, muitas requisições justamente para trazer o quê? O que o Banco Central mais precisamente fez no dia 5/9 de 2025, Charles. O que aconteceu naquela sexta-feira? A gente veio acompanhando ali a live do Banco Central, na verdade era uma coletiva. Naquela coletiva ali próximo das 11 horas, o pessoal de mercado já acompanhou de maneira tensa. O nosso presidente do Banco Central, Galípolo, soltou algumas medidas ali e ansiosamente a gente aguardou ali, próximo ali das 6 horas, a edição dos normativos, das resoluções 494, 495, 496, 497 e 498, Charles. Não, e é isso mesmo, Matheus. É legal porque pegou o mercado de surpresa, né? O Banco Central soltou uma coletiva na sexta-feira do dia 5 de setembro e essa coletiva foi com o objetivo de criar mais segurança para o ecossistema. Só que com essa segurança também trouxeram alguns efeitos colaterais e também dúvidas de interpretação. Exatamente. E isso ao longo dessa semana é o que nós mais vimos ali, as dúvidas de mercado dos colegas. Então, sem mais delongas, Matheus, vamos começar então. Vamos ver o que a gente pode desmistificar e ajudar esses colegas aí do mercado, né? Então, vamos começar pelo começo. Exatamente. Acho importante aqui, antes de tudo, a gente contextualizar. O Banco Central, na verdade, o mercado financeiro, ele veio, de todo modo, veio ali de uma maneira, em termos de preservação de segurança, sofrido ali alguns ataques, alguns players vieram a sofrer, e aí o Banco Central, de uma maneira muito ativa, tomou algumas medidas, e tanto da 494 a 498, o conceito foi justamente, a gente está editando isso daqui justamente para trazer um pouco mais de segurança em termos de negociação e todo o mercado financeiro. Matheus, se me permite, e antes de a gente começar, vamos pedir aquela curtida Claro. lá, né, pro pessoal, né? Não é curtida, Charles, é voadora no like Voadora no like, banqueiros e banqueiras. Voadora aí, curte, compartilha esse vídeo pro grupo do amigo, do inimigo, de quem mais, Matheus? É do amigo, do inimigo, do vizinho, para aquela pessoa, Charles, principalmente para aquela pessoa que está com um pouco de dúvida em termos de interpretação do normativo. E inscreva-se no canal, viu? Porque isso é muito importante para nós, isso ajuda demais o nosso canal aqui, né, Matheus? Perfeito. E, Charles, então vamos lá para a 494. Para quem não sabe, a 494 ela veio editando, na verdade ela veio modificando a Resolução 80, né? Basicamente ali, o que traz a Resolução 80, Charles? A Resolução 80, ela basicamente dá o norte de como uma instituição de pagamento ela é constituída, tá? Então a 494, o pessoal tá de casa, não esquecer, a 494 está modificando a 80. Então isso é importante, Matheus, dizer que a 494 ela afeta não diretamente os participantes do Pix, quem não é participante do Pix, né? Perfeito, Charles. A gente trouxe aqui uma observação, é o quê? É justamente quem está fora do arranjo Pix. Legal. Tá? São instituições de maneira gerais, não só aquelas que estão no arranjo, mas também abraçam aquelas que estão fora do arranjo. Quando a gente trata de instituição de pagamento, independentemente se ela está no arranjo Pix ou não. Então, é em linhas gerais. O primeiro ponto aqui que a gente trouxe é o que? Hoje, já havia uma movimentação do Banco Central que as IPs, elas deveriam nascer já autorizadas, tá? E a 494, ela viu chancelando exatamente isso. Ou seja, hoje, no dia que a gente grava esse vídeo, não existe mais a possibilidade de ter uma IP nascer ali e já começar a operar de maneira não autorizada. Então, peraí, Matheus, mas antes disso aí, como é que era? Nós tínhamos aquele cronograma, o calendário lá, que era até 2029, né? Como é que fica isso? Charles, isso é perfeito porque o que teve na 494? Ela teve o quê? Uma modificação também nos TPVs. Esse cronograma que você trouxe é bem interessante, por quê? Porque ele afeta diretamente os TPVs. Para que os TPVs é basicamente o quê? Aquelas linhas gerais de transação, ou seja, contabilizando o que entra e o que sai no caixa de uma IP. A Resolução 80, ela vinha trazendo ali do artigo 10º ao artigo 13º, os TPVs, era um cronograma de TPV. A 494, ela tirou esses TPVs, tirou esses marcos, ou seja, independente do volume que você tiver, Matheus, mas a minha IP ela movimenta 1 milhão e eu ia atingir aquele máximo lá em 2029, né? Que era a última onda, né? Exatamente. O que o Banco Central fez? Ele anteveu, ou seja, ele trouxe justamente o quê? Um marco para você dar entrada na sua autorização. E qual que é esse marco? É justamente do dia 1º de maio de 2026 até o dia 31 de maio de 2026. Ou seja,
Ele trouxe aquele calendário que ia até 2029 e antecipou para maio de 26. Ou seja, então, 3 anos para trás aí que o Bacen trouxe, então. Exatamente. Antecipou 3 anos, então. Exatamente. E é legal, mais uma vez, ressaltar, é para quê? É para aquelas instituições. É que é difícil a gente enxergar esse cenário, mas existe, tá? São instituições que estão fora do Arranjo Pix. Aqui a gente não está falando do Arranjo Pix ainda. Aguardem, hein, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Arranjo Pix ainda, hein? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem essas 2 pontuações iniciais, 3, na verdade. As instituições, elas já devem nascer autorizadas. Elas agora têm essa janela para pedir autorização, aquelas que não eram autorizadas, independentemente do volume que elas O volume que estava até agora, Matheus, era aquele volume lá de 250 milhões de reais. Exatamente. Deste ano 2025. 2025 acabou. Não tem mais. Ano que vem era 200 milhões. 200, e aí diminuindo 50 e 50. Então era 150, 100, até 2029. Então, deixar bem claro, não existe mais esse cronograma. Não existe. Que estava na resolução 80. Perfeito, Charles. Não existe o cronograma DTPV. Esquece. Acabou. Resolução 494, editado pelo Banco Central, revogou esses artigos. Perfeito. E agora, como que fica toda essa... Para que isso, Matheus? Por que o Banco Central fez isso aí, na sua opinião? Charles, é interessante, a gente também colocou aqui uma observação inicial, era justamente o quê? A gente volta naquele termo, que é para trazer totalmente uma segurança, para abraçar, de fato, ali todo o sistema e falar, olha, realmente... Aquilo que aconteceu, a gente olha com um pouco mais de cuidado e algumas modificações vão ser necessárias. Sim. Tá? Então, aqui justamente as modificações elas foram visando extremamente o requisito de segurança. Então, foram voltados extremamente para a segurança. Maravilha, Matheus. Então, acho que ficou claro. A 494 aqui, ela veio para, então, atualizar, resumindo aqui, de linhas gerais, atualizar a Resolução 80, não tem mais essa de, só vou precisar me preocupar em ser autorizado, né, uma IP regulada lá em 2029, mesmo que eu não esteja no Arranjo Pix. Isso não acabou. Para ser IP agora, somente IP é autorizada, seguindo o cronograma do Banco Central, que agora o novo prazo especial que o Matheus falou aqui foi, primeiro, dia 1 a 31 de maio de 2026, né? Essa janela de remessas ali, de fazer os pedidos de autorização, né, Matheus? Isso, exatamente. Para aquelas instituições que estão fora do Arranjo Pix, é interessante a gente frisar isso, porque aquelas que estão no Arranjo, o Banco Central ele trouxe uma sutileza numa próxima resolução que a gente vai trazer aqui. Então, ó, marque essa data aqui, ó. Pela resolução 494, é dia 1 a 31 de maio, tem que entrar com pedido lá com o Banco Central para ser IP regulada. Tá? E do Arranjo Pix é uma outra data que a gente vai falar daqui a pouquinho, que está na 496. Vamos chegar lá, né, Matheus? Exatamente. E, Charles, e aqui a gente evoluindo aqui no nosso bate-papo de resolução, a gente parte para a 495. A 495, ela impacta na 81. E por que o Banco Central foi fazendo uma casadinha de números, né? Ou seja, a 494 impacta na 80, a 495 impacta na 81. Peraí, então a 496 vai impactar na 82? Não, brincadeira, não, pessoal, não vai. Na verdade, a resolução 80 e 81, elas se casam na constituição de IP. Então, elas se conversam ali na constituição. Ou seja, você precisa do auxílio de uma para estruturar e no auxílio de outra, basicamente para refinar aquilo que vai ser instruído para o Banco Central. Isso é legal, Matheus, porque quando a gente fala do 80, ela fala ali dos critérios de obrigatoriedade. Na 81 é o como fazer o processo de constituição da IP. Não, quais são os requisitos, né? Exatamente, perfeito. E o que o Banco Central alterou, que ao meu ver vai trazer um impacto muito grande, já está trazendo um impacto muito grande, é justamente o quê? As sedes, né, o local físico que a instituição tem que ter. Rapaz, Matheus, isso daí já... Galera, isso daí é incrível, porque pegou alguns colegas que nos chamaram essa semana aqui, nessa primeira semana aí, depende da data que você está vendo aqui o vídeo, eles foram surpreendidos principalmente com essa questão aí do endereço físico, né, Matheus? Exatamente. O Banco Central, em termos técnicos aqui, né, vou tentar falar de uma maneira mais clara, ele basicamente vedou a utilização de cowork e escritórios virtuais. Para os endereços das instituições, né? Exatamente. Então, poxa, Matheus, mas a minha estrutura ela está extremamente remota. 100% home office com a turma. E aí, o que eu faço, Matheus? E aí eu tenho o quê? Eu tenho um lugar ali que eu indico, né, junto à Receita, junto à junta comercial do estado que você está assistindo. Justamente o quê? Para que eu tenha uma sede e para que eu possa receber algum tipo de correspondência. E uma vez no mês eu vou lá e pego. O Banco Central ele vedou isso. Que é o escritório virtual, né? É o escritório virtual. Ele vedou. Ou seja, você precisa ter uma sede física. Então, se o Banco Central precisar ir lá bater na porta lá da instituição, ele tem que achar alguém na instituição. É isso, tem que ter
alguém tem que ter físico, tem que estar Ele lá. tem que achar a Tem que instituição. achar, não pode achar um escritório virtual, uma secretária que faz vários atendimentos ali que não é da instituição, né? Não, exatamente. Então, assim, ele exigiu isso e justamente é o quê? É mais uma vez voltando para aquele requisito de segurança. É mais um pente fino. Poxa, se a instituição ela tem uma estrutura física, obviamente é ali que ela conta com colaboradores, Sim. ela conta com uma governança que também foi exigida aqui, né? Uma capacitação técnica dos administradores. Ou seja, isso também é um novo requisito que o Banco Central ele deixou bem explícito aqui na 495, alterando a 81, que é justamente o quê? É a capacitação técnica dos administradores, ou seja, ele quer basicamente ler o currículo de quem está fazendo a administração daquelas instituições. É entender quem é os administradores de fato. E o capital? Charles, isso daí também, assim, veio toda uma... Quando editou a 495 e veio ali a alteração dentro da 81, isso impactou diretamente o quê? Na exigência, mais uma vez, do capital mínimo. Ou seja, você não pode relativizar o capital mínimo, tá? O capital mínimo, ele deve ser integralizado no momento do pedido da Constituição. Isso não pode ser relativizado, é obrigatório. Então, ou seja, você não tem mais uma colher de chá para postergar essa capitalização ao longo do processo de instituição. Você, no momento do pedido, você já tem que ter aquele capital integralizado. Matheus, eu queria só voltar rapidinho aqui, ó, sobre quando a gente falou ali do endereço físico. Tem um ponto legal aqui que a gente viu até na coletiva do Banco Central e também nos materiais que a gente Claro. consultou. O Banco Central, ele fala o seguinte, poxa, Matheus, Charles, por que o Banco Central pegou muito Buscou firme, isso. né, buscou essa questão do endereço físico? Ó, qual foi a posição do Banco Central? Ele fala o seguinte, que em face do exposto, o Banco Central ele quer promover a alteração ali da Resolução 81, que é o que ele fez com a Perfeito. 495, e de modo a incluir entre os requisitos necessários para a obtenção da autorização de funcionamento a informação do endereço das instalações físicas na sede da instituição de pagamento, o qual deve ser de seu uso efetivo e exclusivo. Nesse sentido, o Banco Central ele sugere então que a norma ela vede expressamente a indicação de endereço de coworking, de escritório virtual ou outro espaço compartilhado, né, como sede da instituição, exceto no caso de instituições que integrem o mesmo conglomerado. Então isso é legal, Matheus, porque pode falar o seguinte, então basta pegar ali um local, uma sala, a IP aloca uma Exatamente. sala, pega um outro colega de IP, um conjunto ali de 3, 4 IPs, alugam os mesmos espaços e fala que é o mesmo endereço, mas é físico, isso não pode, a não ser que seja do mesmo conglomerado. E aí sim você pode compartilhar o espaço. Essa sua observação, Charles, ela é extremamente importante porque ela vai quebrando algumas objeções, né? Então eu sou uma IP, você também é. Charles, então vamos correr ali, vamos fechar aquele lugar. E aí dia sim eu tô lá, dia não você tá Tipo, lá. um mês você paga, outro mês eu pago. Exatamente. E a gente vai, né? E Isso aí, não pode. E aí o Banco Central ele falou, mas a instituição do Matheus tá lá, a instituição do Charles tá lá, mas eles são do mesmo conglomerado? Não, não são, então não pode. Não pode, legal. E o outro ponto que o Banco Central falou aqui nessa resolução é que este novo requisito deverá ser observado também pelas instituições de pagamento já autorizadas a funcionar. Ou seja, não é só para novas autorizações, vale também para as IPs que já foram autorizadas pelo Banco Central e que estão hoje compartilhando espaço aí, ou usando o coworking, ou usando o escritório virtual, né, Matheus? Exatamente. E Charles, o que é legal a gente também trazer para o pessoal de casa, trazer quem está com dúvida. Existem hoje, no Banco Central, uma dezenas de processos já correndo em pedidos de autorização. Ou seja, IPs que já buscaram o Banco Central para buscar, IPs que protocolaram o pedido de autorização. E esses processos em curso, eles também são afetados pela 81. Ou seja, aqueles processos que iniciaram até antes mesmo do dia 5 de março, dia 5 de setembro, eles são afetados pela 81. Ou seja, a partir do momento que você protocolou seu pedido, seja ele antes do dia 5 de setembro, a 81 ela teve o poder de retroagir e alcançar o seu pedido que foi protocolado antes. Ou seja, ainda que você buscou a constituição da sua IP antes do dia 5 de setembro, você deve observar também esses requisitos da 494 que veio alterando a resolução 81. A 495, né? 495, perdão, isso mesmo. Matheus, vou até colocar aqui na tela, acho que vale a pena a gente olhar aqui sobre a resolução, como que ficou a resolução aqui, ó, 495. Tá, vocês puderem ver aqui na tela. Na 495, resumindo o que o Matheus aqui colocou, aqueles slides que a gente mostrou anteriormente é um resumão, mas, cara, para ver na prática mesmo. Na Perfeito. 495, que altera a 81, ele fala exatamente aqui, ó, parágrafo 6º, por exemplo, endereço do qual deve ser de uso efetivo e exclusivo da instituição, sendo vedada o endereço de coworking, escritório virtual e outro espaço. Por que a gente está mostrando isso aqui, pessoal? Teve um cliente que ele não acreditou, cara. Ele procurou, a gente falou, Matheus, Charles,
Mas A o minha- cowork, eu é. não posso usar mesmo o cowork. pode. Não pode usar, Verdade. cara. Nem escritório virtual, que é o mais comum, né? Exatamente. E Charles, se você descer um pouquinho mais aqui pro pessoal de casa ver, você vai ver que ali, ó, ele fala justamente o quê? Que é aplicado ali, o disposto nessa resolução também se aplica aos pleitos protocolizados antes da publicação da Fala de resolução. novo protocolizados, gostei. Protocolizados. Ah, boa. Exatamente. Ou seja, é aquilo que eu trouxe. Essa resolução ela alcança aqueles pedidos que foram juntados, buscados ali frente ao Banco Central antes do dia 5/9. Exatamente, então é legal, porque reforçar, de novo, pessoal, vocês estão assistindo esse vídeo aqui, isso aqui não vale só para as novas IPs, tá? Que vão fazer novos processos de autorização, vale também para as IPs que já foram autorizadas, então todas elas precisam rever todos os seus contratos, de repente a atualização de endereço da Receita Federal, vai ter que alugar um espaço físico primeiro, depois atualizar na Receita Federal e fazer essa comunicação lá no Banco Central. E se não fizer isso, Matheus, o que acontece? Assim, eu sinto te dizer, mas você pode ser multado, você pode Só ser pagar. suspenso. Opa, aí tá me né? assustando. E aí, dependendo do arranjo que você tiver, você pode ser excluído. É uma medida extremamente drástica? É uma medida drástica. Só que assim, eu como instituição de pagamento, eu não vou correr o risco de fazer uma alteração para salvar ali toda a minha operação. Então eu prefiro fazer uma alteração, ter um gasto com isso e preservar a minha operação, do que sacrificar minha operação e esperar o Banco Central de fato ali me notificar para que eu faça isso. Ou seja, o Banco Central ele subiu a régua, né? Subiu a Subiu régua. a régua e a regra é essa, então a gente tem que seguir, né? Basicamente Exatamente. isso. Então, quem está no jogo, né, ele vai ter que observar ao longo da jornada as regras que vão ser impostas. Não existe muito, nesse momento assim, o que de fato questionar. Né? Realmente, ali é visando a segurança. Então, os players que realmente são comprometidos, né, eles abraçam as resoluções, tem que fazer algumas modificações ou outras, mas eles continuam no jogo junto à resolução. Ô, Matheus, ó, tô gostando demais aqui desse papo aqui sobre a 494, 495, e falta mais um pouquinho ainda pela frente pra gente poder seguir. E, Matheus, se você tá curtindo, gostou desse resumo master aqui que a gente tá fazendo, preparamos com muito carinho pra você em casa, 494, 495 até agora. Tem que fazer o quê, Matheus? Charles, voadora no like. Voadora no like, curta, compartilha, por favor, pessoal. Faça esse trabalho aí, que não é um trabalho, é um prazer, é ajudar na estrutura do nosso canal aqui, Matheus. Exatamente, Charles, a gente abdica de um tempo justamente porque a gente gosta de fazer isso, a gente gosta de ler as resoluções, a gente gosta de colocar para o pessoal aquilo que de fato o Banco Central está trazendo de novidade. E eu vou deixar também um recado aqui, quem quiser tomar um café, Charles. Opa, quer tomar um café? Café é bom, hein? Café, no café, friozinho ainda. Exatamente, e café virtual, tratando de resolução do Banco Central, é melhor ainda. E salvando a minha IP? Salvando a IP. Vem com o bancão. Então, bancãosa.com.br/café, vem bater um papo com a gente, 30 minutinhos, sem custo nenhum, Charles. É isso é o Bancão Resolve, tá? Resolva junto com a gente, vem tomar um cafezinho conosco aqui, porque se você ficou com dúvidas ainda sobre qualquer uma das resoluções que nós estamos aqui apresentando, ou outras resoluções quaisquer aí do Banco Central, Pix, Open Finance, etc., fala com a gente vai ajudar você gratuitamente, uma agenda de 30 minutinhos, é só acessar o site bancãosa.com.br/café, tá? Vem com a gente, viu? Matheus, e agora? Qual que é o próximo aí? O que a gente tem aí pela frente agora, Matheus? E Charles, seguindo nessa ordem de números, a gente vai para 496. 496? Vamos Exatamente. lá então, vamos viajar para ela. E a 496, ela vem impactando, ao meu ver, todas trazem um impacto. Mas a 496, ela, de uma maneira ali mais pontual, ela conseguiu abranger uma série de instituições. Opa, então vem aqui comigo com o Matheus, você que é instituição de pagamento participante do Arranjo Pix. Agora, isso daqui é muito importante para você. A 495 afeta você que é participante do Pix também, viu? A 494 tá um pouco mais tranquila ali, a 495 total. Agora a 496, 100%, né, Matheus? Exatamente. E por que, Charles, que ela afeta? Para quem ainda não está tão familiarizado com o Arranjo Pix, a gente tem aqueles que se conectam diretamente com o Banco Central e aqueles que dependem de um intermediário para se conectar no Banco Central. Antes da resolução 496, a gente não tinha nenhuma vedação para que aqueles que faziam ali a intermediação a terceiros pudessem ofertar esse serviço. O que eu estou dizendo? O direto, né? Ele poderia se classificar ali como um participante direto, ali no caso poderia ser uma IP autorizada, e ele poderia fornecer então esse serviço para outros participantes. Porém, Charles, olha que modificação. Hoje, aquele participante direto, ou seja, aquele que está conectado diretamente ao Banco Central, ele pode ofertar, né, ali para a tecnologia, a sua estrutura para indiretos,
apenas se ele se encaixar num grupo seleto agora, que é S1, S2, S3 ou S4. Poxa, então quer dizer que toda IP que hoje ela é autorizada, que está no Arranjo Pix, é participante direto, está lá no Pix, não importa a data, se entrou em 2020, 21, 22, 23, ou entrou em 2024, 25, e ela quer ofertar o Pix, ou já oferta o Pix para participantes indiretos, não basta só ela ser conectada direto no Pix, né? Exatamente. Agora ela tem que ser S1 até S4, tem que estar dentro desse grupo do segmento de relação prudencial. Exatamente. E aqui eu vou deixar, para a gente não se estender, quem quiser, a gente já deixou o link aqui, mas quem quiser entender como que também é feita essa migração, é extremamente importante dizer que o quê? Existe a possibilidade de você migrar. Legal. Ou seja, se você não é participante ali do S4, mas você é do S5, existe a possibilidade de você buscar o S4. Então aqui, pessoal, vou trazer a câmera central aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos também fazer um episódio especial sobre esse processo da migração. Exatamente. A migração existem instituições que estão ali no S5, elas precisam virar S4, então a gente consegue trazer algumas informações que vão ajudar elas a virarem S4 e, consequentemente, manter a sua operação. Então, um episódio especial que a gente vai gravar depois, um outro Bancão Resolve sobre a migração. Exatamente. Que é um assunto longo, que não é fácil não, se fosse fácil, não fazia, né? Tudo seria mas o recado que a gente quer passar aqui pra galera em casa é Existe possível. Solução. Tem solução para isso. Tem solução e a gente consegue trazer a solução. E isso é legal, Matheus, porque a instituição que hoje é IP direta e depende do core business de ofertar Pix para outros indiretos e ela não faz parte do S1, S4, ela tem o business plan dela, né, o BP, né, o negócio está afetado, porque ela vai perder essa receita, né, Matheus? Exatamente. E o legal, Charles, é que, poxa, mas eu tenho que mudar do dia para noite? Tem? Não. Não? Opa! Tem 3 anos, 5 anos? Quantos anos tem para fazer isso? São 180 dias. 180 dias. A partir do dia 5/9 de 2025. Quer dizer, o cronômetro tá rolando. Já tá contando. Tá contando tudo. Se eu não sou bom de conta, isso daí vai acabar ali meados de março. Tá? Se não me engano, 4 de março aproximadamente. O Charles é ótimo de programa. Tá vendo aí, né, Miguel? Você achou que ele não sabia, né? Ele sabe, Então, pessoal, vocês estão aí assistindo a gente. Você que é IP autorizada, quer continuar ofertando Pix para participantes indiretos, você tem até 4 de março para fazer essa alteração, né? Você ser participante ali como S4, não pode ser S5. S5 está fora, viu? S5 tem que ir para S4. E o S4 basicamente é o quê? Aqui corresponde a 0,1%, se não me engano, do PIB, né? Exatamente. Nacional, e tem outros critérios ali, né? E Charles, e só para trazer ali o fundamento daquilo que a gente está falando, se você puder compartilhar com a gente a instrução 496, Opa, vamos porque ver ali, salvo me engano, lá no finalzinho dela, acho que é artigo 3º, ela traz ali uma sutileza que é quando que vai começar a valer isso, e a gente também tem ali o prazo dos 180 dias. Vamos colocar então, vamos dar um super zoom aqui. Na 496, pessoal, você quer ver onde, Matheus, ali, ó? É lá no finalzinho dela. Ó, antes descer. Aqui, ó, na 496, realmente aqui, ó. Artigo ele 26. fala que para você, no artigo 26, qualifica-se para se atuar como participante responsável do Pix. Aí, detalhe que a gente não comentou, o que a 496 faz? Ela altera a resolução número 1. BCB número não é a 82, é a número 1 que ela altera. É a mãe do Pix. É a mãe do Pix. Na mãe do Pix. Então, lá no artigo 26 da resolução BCB número 1, que a 496 está alterando, ele fala que você tem que ser provedor de conta transacional ou liquidante especial, tem que ser participante direto da SPI, ok? E agora a novidade foi isso aqui, ó. Ser participante S1, S4, e o Bacen, ele colocou isso por quê, Matheus? É justamente o quê? É visando o máximo de segurança, ou seja, aquelas instituições que se enquadrem no S1 ao S4, o porte delas, né, a estrutura delas, elas acabam sendo um pouco mais sofisticada. Não estou falando que aquelas que não se encaixam no S4 ali, elas não deixam de ser sofisticadas. O Bacen está subindo a régua, e é isso que ele colocou quando ele definiu, né, esse normativo. A gente acompanhou todo esse processo com o Banco Central. Eles querem que as instituições que estão mais sujeitas à supervisão do regulador, ou seja, S1 é um nível extremamente alto de supervisão. Quem é S1? É Itaú, Patrocina. É Bradesco, paga nós aí, plim, paga nós aí, Itaú, Bradesco. Todos os grandes bancos estão lá, tem BTG, tem. S2. Então, quanto maior o nível da relação prudencial, maior vai ser o processo de supervisão e exigência do regulador do Banco Central. E S4 ele tem uma exigência muito grande, né? Exatamente. Então, você começa a selecionar quem vai ser os responsáveis por aqueles indiretos. E lá no artigo 3º, Charles, consegui já visualizar aqui, ó, ele fala o seguinte: esta resolução entra em vigor, ou seja, ela começa a valer, né, 180 dias após sua publicação, no que se refere às alterações promovidas no artigo 26. Ou seja, o artigo 26, que é lá a alteração
é o que o participante direto precisa se encaixar, começa a contar a partir do dia 5/9 e ele vai até 180 dias. Ou seja, depois de 180 dias, você precisa estar com a casa arrumada se você quiser ser um participante direto que oferte a sua tecnologia, a sua estrutura para indiretos. Uau, Matheus, é muita informação, Matheus. É, E é isso que o Bancão vem trazer para você que está aí acompanhando o nosso vídeo aqui, cara. Exatamente. Então, assim, a gente fez um trabalho de casa, muito bem feito, muito bem estruturado. A gente realmente tem muito prazer em fazer isso. A gente está trazendo para você. Então, curte, compartilha, comente esse vídeo. E, Charles, ainda na 496, uma repercussão ali que correu a mídia inteira, né, ali nessa última semana, foi o quê? Foi a redução de limites. Poxa, chegamos no... Aqui acho que vai estar aquele pico de visualização, hein, Matheus? Aqui é o quê? Aqui, hein? Você que nos assistiu até agora, eu vou te explicar de uma maneira muito simples. Por que teve essa redução de limite e quem se encaixa na redução de limite? Bora lá. Primeiro, redução de limite, R$15.000, tá? Para quem cabe os R$15.000? Mas é diurno, noturno? É transação. Então é 24/7. 24/7, não tem choro, tá? A sua transação é limitada. Ah, e detalhe, ela é, na verdade, Charles, ela é R$999,99. Você pode fazer essa transferência Pix sem problema algum até este valor. R$15.000 já está bloqueado. Exatamente. Você não consegue fazer Pix transações igual ou superior a 15 mil. Detalhe, pessoal, não é superior a 15 mil. É igual. É igual ou superior a 15 mil que está barrado. Exatamente. Pô, isso aí assim podia ter deixado um centavo, mano. Era só Podia ter deixado... Porque pro cliente usuário final, vem cá a gente aqui, ó. O usuário final, ficaria mais fácil falar, ó, R$15.000 você consegue. Agora falar pro cliente, R$14.999,99, você consegue, 15 mil redondo, você não consegue? Poxa, por que não colocou 15 mil e um centavo, né? Exatamente. Mas a norma tá lá, eu até vou abrir a norma aqui, ó, pra mostrar lá. Tem essa sutileza. Então, por causa de um centavo, não vamos cometer risco, né, Matheus? Exatamente. Sim. E para quem tá incluído nesse hall de R$15.000, até R$15.000, né? Valor superior ou igual. Ó, até pegar aqui, deixa eu só buscar aqui, Matheus, aonde que na resolução aqui que ele falou dos 15 mil aqui, ó. O artigo... Cadê? Eu tô na 496, certo? Isso, vamos esse lá. 1, esse 2, 3 e 4. Ó, vai receber aqui, ó, achei, ó. Tá aqui no artigo 37, tá? No parágrafo 3. Ele fala que deve ser no máximo de R$15.000 aqui. Tá? Então ele fala, os limites de valor de transação, quando o participante provedor de conta tradicional do usuário pagador for uma instituição de pagamento ou um participante do Pix que se conecte à RSFN por intermédio de um PSTI, devem ser no máximo R$15.000. Charles, ou seja, você bateu esse valor, você não pode fazer transações, né? E aqui a gente quer fazer um paralelo, que isso também se aplica ao TED. Tá? Poxa, legal, TED. Então aqui se aplica ao TED. Então, essa mesma vedação, ela também se aplica ao TED. Que a TED, já estamos falando agora da 497, que a gente já vai mostrar ali daqui a pouco, mas Exatamente. Já adiantando, ó, aqui, ó, no artigo 3º aqui, que o que acontece? A resolução 497, ela altera a resolução BCB 256, que diz respeito à TED. Sobre o TED. Sobre o TED, que é de 2022. Então, a TED, a favor do cliente, dê valor... Olha aqui que legal. Dê valor igual sim, né? Tá aqui na regra. Eu não gostei disso não, Matheus. Dê valor igual ou superior a 15 mil. Se fosse superior a 15 mil, poxa, maravilha. Usuário final. Perfeito. É mais fácil para explicar, criar a experiência de usuário, mais Não, legalzinho, ia mais ser fluida. mais simples. Mais simples, né? Porque 15 mil é um valor que impacta. Exatamente. Apesar que, segundo o Banco Central, ele acredita que seria um percentual pequeno de transações que 1%, né, de transações que vão ser afetadas no mercado. Mas, poxa, é 1% de grandes negócios que precisam transacionar valores de R$100.000, R$500.000, R$1 milhão e por aí vai. Estamos falando aqui, Matheus, de quê? Estamos falando sobre fundos, FDIC, estamos falando aqui sobre não só securitizadoras, mas instituições que trabalham com o mercado imobiliário, né? Exatamente. Se a minha operação ela é voltada para transações superior a 15 mil, esse 1% ele impacta 100% da minha operação. E a gente tem clientes que estão nesse segmento, né? Exatamente. Então você precisa fazer uma transação ali de R$150.000, ou seja, tem que fracionar ali praticamente em 10 transações para alcançar esse valor. E quem está realmente ali entra nessa limitação? Instituições de pagamento não autorizadas, instituições que estão ligadas, Charles, a PSTIs não credenciados. Bota aí, Matheus, explica para nós isso daí. Vamos retroagir aqui então. Ou seja, uma instituição de pagamento não autorizada, ela não pode fazer PIX, ou seja, ela não está autorizada a proporcionar a experiência de um PIX de R$15.000. Ela não pode. Tá? O usuário ela tem que fazer um valor menor que isso para poder, então, concluir a transação. E aqueles participantes, independentemente
seja autorizado ou não, seja banco A ou banco B, que esteja ligado a um PSTI, ele não pode também efetuar transferências via Pix no valor superior a R$ 15.000. Então, isso é ótimo deixar claro, Matheus, ou seja, a instituição de pagamento, quando eu falo IPs ou IFs, que são participantes, IFs, instituições IFs. financeiras, bancos múltiplos, bancos comerciais, cooperativas, todo esse segmento, todo esse player de mercado, que hoje usa o Pix como participante direto e ele está conectado por meio de um PSTI, ele vai estar limitado a esses R$ 15.000. Agora, se esses participantes diretos conectados no arranjo Pix, eles não utilizarem PSTI, por exemplo, hoje, na situação atual, da data agora de setembro, eles estiverem hoje conectando diretamente a RSFN sem intermediário, sem um PSTI, ele não está sujeito a essa limitação, né, Matheus? Exatamente. E assim, a gente aguarda ainda uma instrução normativa na data de hoje que a gente grava esse vídeo. É bom falar isso porque pode ser que a gente saia daqui... Com certeza vai ter... Acabou a gravação aqui, vai ter novidade, pessoal. Então, assim, vai ter parte 2, parte 3, parte 5, né? O Banco Central, a gente aguarda o Banco Central ele editar uma instrução normativa que vai trazer o quê? Exceções daqueles participantes transacionarem valores acima de 15 mil. Ou seja, eu quero transacionar acima de 15 mil. Como que eu faço o pedido para o Banco Central? Tem que aguardar. O Banco Central vai soltar uma normativa que vai auxiliar nesses pedidos de exceções para você poder transacionar mais de R$ 15.000. Coloquei aqui na tela sobre as exceções. A 496 e 497 estão bem relacionadas. A diferença é que a 497 é para TED, 496 para Pix. Mas assim, as exceções é a mesma coisa. Então você pode ver aqui na tela, PSTI credenciado no Bacen e asseguração independente atestando, chaves privadas não compartilhadas. Porque eu falo assim, pô, Matheus, o que é participante credenciado? É quem está na lista de PSTIs que estão aprovados pelo Banco Central em produção, está no site da comunicação de dados, então basta lá no Google bcb.gov.br/comunicação de dados, você vai ver a lista dos PSTIs homologados pelo Banco Central. Estes PSTIs, todos eles, terão que passar por um processo novo de auditoria, vão ter que passar por comprovar para o Banco Central a não só a robustez, mas também todo o processo de segurança, né, que o Pix está exigindo mais e mais ainda. E um dos procedimentos que o Banco Central exige agora dos PSTIs que ele não cobrava antes era a questão das chaves privadas não serem mais compartilhadas ali no PSTI. Tá? E as transações têm que ser validadas antes da assinatura, de quando você vai fazer uma mensageria. Estou falando da ISO 20022, a PAC 008 para fazer um pagamento, a 004 para devolver, etc. Então você precisa assinar essas transações todas, validar, né, antes da assinatura, e certificados distintos por ambiente. Tá? Não pode ser um certificado compartilhado por ambiente de produção, homologação, enfim, tem uma série de outros requisitos. Né? E o Bacen, ele está avaliando, Matheus, que você trouxe bem legal agora, sobre a dispensa temporária, né? Exatamente. Então a gente aguarda esse pedido de dispensa para Pix, e ali para a TED ele traz algumas instruções também, mas a gente aguarda que essa IN ela venha embarcar tudo isso, todo esse pedido de dispensa fundamentada. E Charles, e é legal trazer aqui para o pessoal de casa, que está nos acompanhando até agora, uma linha do tempo. A gente ainda não chegou na 498, tá? Estamos perto, hein? Estamos perto e a gente vai evoluir ainda para 664, tá? Mas daqui a pouco. O Banco Central, ele conseguiu, através dessas resoluções, ele impactou desde o momento de constituição de uma instituição de pagamento, ali no nascimento dela, aquelas instituições de pagamento que estão no arranjo Pix, aquelas instituições que querem ser diretos e querem ofertar tecnologia, querem ofertar ali sua estrutura para indiretos. A gente evolui para impactos, de fato, transacionais com os limites de 15 mil. Sim. Né? A gente evolui também ali para pegando o TED. O TED que ainda era, talvez não seja tanto usual, ele acabou sendo afetado. Né? Porque total, não, assim, que o TED usual é legal ainda para grandes empresas, assim, que fazem um Isso, volume, né? Bem falado, e vamos até esclarecer aqui, pessoal, a TED ela é muito, muito usada ainda hoje em dia, mas principalmente para PJs. Exatamente. Os PJs usam muito TED. Por quê? Aí fala, poxa, mas por quê? Sendo que o Pix também é seguro, também pode fazer grandes volumes de transação. Porque, primeiro, a TED é um dos requisitos que a gente sente aqui quando a gente entrevista alguns clientes, a gente faz alguns estudos, a gente faz também benchmark, né? Então a gente estuda mercado, tenta entender comportamentos, para a gente conseguir ajudar os nossos clientes também a montarem o melhor business plan dele para o negócio que faz sentido. Então tem modelo que é o quê? Às vezes o cliente ele trabalha com legado, trabalha com um RP ou um sistema que ele não está apto ainda, eu acredito, incrível que pareça, mas 5 anos depois, mas ele não está apto ainda para o Pix, então ele acaba usando muito o processo de TED, porque quando ele fala que não é só atualizar, tem todo um processo
por trás ali para ser refeito, né? Que é o quê? São os KNABs, principalmente. Tem muito KNAB, muito processo lote. Já está rodando, já está funcionando aquela operação com a TED, não tem necessidade de ser 24/7 ágil. Então tem muita empresa que ainda trabalha com TED com grandes valores. Por isso que a TED ela ainda é fundamental, ela é importante. Tá diferente da do DOC, que foi desligado, né? Agora em 2025, a TED ainda continua a todo vapor. Por isso que é importante você avaliar o teu negócio. Você vai afetar somente o Pix? Você trabalha com TED? Tome atenção então com a 496, né, Matheus? Exatamente. 497. 497. Exatamente. 496 do Pix, 497 da TED. É muita sopinha de letrinhas. É por isso que o bancão tá aqui. Exatamente. E Charles, e agora a gente correndo aqui para 498, a 498, ela trouxe eu vou dizer aqui uma surpresa já esperada pelo mercado, tá? Por que é uma surpresa já esperada pelo mercado? Porque ela veio o quê? Ela veio credenciando, trazendo ali um ponto-chave, uma instrução, um norteio para credenciamento dos PSTIs. Ou seja, aqueles provedores de tecnologia, de fato, agora eles têm que passar justamente aqui por uma sabatina, digamos assim, do Banco Central. Ou seja, eles entram num processo de credenciamento do Banco Central que até então não era ser exigido, ele veio a ser exigido com a 498. E um ponto que eu já vou trazer aqui é justamente o quê? A integralização de um capital de 15 milhões. Mas isso aí, Matheus, você tá falando que vale só para os novos PSTIs? Não, são para PSTIs que já estão homologados frente ao Banco Central. Ô, louco, então todos os PSTIs têm que passar por isso agora. Charles, todos os PSTIs, para quem tem curiosidade de saber quem são os PSTIs, só entrar no site do Banco Central e buscar ali. É bem simples, tá? Você coloca, pode colocar o site do Banco Central. Comunicação de dados? Perfeito. E você consegue localizar ali quem são os PSTIs. Os PSTIs já homologados, eles precisam passar por esse processo de credenciamento. E se porventura você está em casa e quer montar um PSTI, você tem tem nada para fazer, tô em casa, tô de boa. essa vontade, então você vai ter que também passar por esse credenciamento. Então, um dos pontos aqui, né, que a gente vai discorrer, capital integralizado de 15 milhões. Perfeito. Tá? É um valor alto, frente aqui o que a gente vê de mercado, mas é justamente o quê? É visando talvez um pouco mais de segurança. E garantia, né? Exatamente. Pode ser relativizado daqui para frente pelo Banco Central? Não sei. E o detalhe é que o Banco Central ele deixou claro que é 15 milhões, mas vai depender também do porte do PSTI, né? Exatamente. O que é porte? Qual é a representatividade do mercado dos players que estão conectados com aquele PSTI? Perfeito. Pode ser que esse valor, então, suba. O Bacen vai ditar o valor, né? Exatamente. E isso, Charles, conecta também com uma outra exigência. Qual? Que é a exigência de um seguro de responsabilidade. Rapaz do céu, quem vai segurar isso aí? O Miguel. Miguel, você vai segurar, hein, Miguel? Vai assinar uma pólice de seguro. Rapaz, a régua subiu, hein? Exatamente. Então, assim, você que é PSTI hoje, você vai ter que contratar um seguro de responsabilidade. E esse seguro, ele vai, de fato, ali assegurar uma cobertura mínima, que ela vai ser definida pelo Banco Central. A gente aguarda o desdobramento disso, justamente o quê? Para saber o que de fato vai estar coberto, qual que é o mínimo a ser coberto. Então, isso é mais uma exigência. Então, a gente tem a exigência do capital mínimo, a gente tem a exigência do seguro, e também evoluindo aqui, ele já cobrava, mas ele, de uma maneira muito prática agora, e de fato normativa, ele cobrou que uma governança. Ele quer entender, de fato, quem está tocando essa instituição, podemos dizer assim, né? Esse provedor, quem está ali no norteio, quem está comandando essa empresa que está provendo essa tecnologia. Então, ele quer saber ali a fundo quem está por dentro disso, quem é o CPF disso. Então, ele quer entender se tem governança, como que está sendo feita a auditoria, se há auditoria externa. Isso é detalhe importante, Matheus, é a auditoria externa, né? Perfeito. CVM, tem que estar credenciado com a CVM. Exatamente, é um outro detalhe, ou seja, os auditores externos são aqueles que são elencados pela CVM. Tem uma lista que a gente pode discorrer aqui um dia e uma noite para falar todos os nomes. Tem bastante gente qualificada ali, ou seja, você vai ter que contratar um daqueles e aquele vai fazer uma auditoria dentro ali da sua instituição e você precisa apresentar isso para o Banco Central. O Banco Central também cobrou isso. Então, a gente tem aqui passos que vão desde ali da estrutura governamental a capital integralizado mínimo, uma contratação também de seguro. E seguro de responsabilidade civil, né? Exatamente, ou seja, o impacto... E riscos operacionais. Perfeito. E é justamente isso. Ou seja, o Banco Central ele quer, de certa forma, de fato, assegurar
que aquela operação ela vai estar minimamente estruturada e segura. E o detalhe, Matheus, é que a cobertura mínima é definida também pelo Banco Central do Brasil. O Justamente. Bacen vai definir, olha, para a tua operação, para o teu player aqui, além do capital mínimo, que é a partir de 15 milhões, o seguro tem que ser de X milhões de reais. O Bacen vai determinar o valor do seguro ali da cobertura, né? Exatamente. Tem que ser aprovado, né, pelo Bacen. E quando o Banco Central ele vai editar, ele edita uma resolução que ela traz o impacto, ele começa a trazer janelas. Ele trouxe janelas na 496, que impacta ali os participantes de S1 para se encaixarem ali, né? E ele também traz agora para os PSTIs, ou seja, aqueles PSTIs que já estão trabalhando no mercado, eles têm uma janela aí de 4 meses para buscar esse credenciamento. E, de novo, 4 meses a partir da publicação da 498, que foi quando, Matheus? Dia 5/9/2025. Então, o cronômetro também está rolando. Tá contando. É um prazo curto? Não sei, tá? Não sou eu que vou falar isso, mas assim... É justo. Justo sim, justo eu digo que tá apertadinho. Exatamente. Então assim, foi o prazo que ele editou. Tá igual minhas roupas, Matheus, tá apertadinho. Vai ser o prazo que ele editou e vai ser o prazo que os PSTs vão ter que cumprir, né? Então essa vai ser a regra do jogo, tá sendo a regra do jogo. Então, ou seja, todos os PSTIs, eles têm que agora seguir com o processo de credenciamento e também esses PSTIs, eles precisam fazer a revisão dos contratos que eles possuem com os seus clientes, né? Então eles têm que rever todo o requisito que o Banco Central está exigindo, mas também toda a questão de contratual, né? E aí, Charles, tem que ser ajustado. Exatamente. E aí a gente evolui para IN. Agora a gente não fala mais de resolução. Não, calma, a gente vai evoluir agora para galera. Voadora no like, pessoal. Tá muito bom esse vídeo aqui, tá esclarecedor. Fala a verdade, Matheus. Curte, compartilha. A gente tá tentando deixar de uma maneira mais suave aquilo que o Banco Central trouxe. Nós condensamos aqui uma semana de trabalho intenso da nossa assessoria. Conversamos com vários, já faz uns 5 minutinhos que a gente tá falando aqui, né? A gente conversou, 5 minutinhos já passou voando aqui. A gente conversou com muitos, de verdade. A gente investiu muitas horas, não só de estudos das regulamentações, mas também conversando nos grupos de WhatsApp, vendo ali quais são as principais dores dos colegas. Marcamos diversas reuniões essa semana para entender todo o passo a passo que o Banco Central ali ele vem exigindo, o que os clientes estão em dúvidas, né? Quais são as principais dores, o que está impactando o meu negócio, quanto tempo eu tenho para fazer isso ou não. Então a gente resumiu tudo isso, falou, galera, vamos gravar um vídeo, vamos colocar o Bancão Resolve aí no ar para poder esclarecer tudo isso. Então, pessoal, por favor, voadora no like, né? Curta, compartilha e mande esse vídeo aí para todos os grupos aí da sua instituição, de onde você trabalha, que vai ser bem legal, né, Matheus? Exatamente. E evoluindo, Charles, agora a gente sai de resoluções. Tá. E a gente entra em instruções. Instruções normativas. Exatamente. E aqui a gente destaca a Instrução Normativa 664 de 2025. Então. Ela foi editada no dia, salvo me engano, entre o dia 11 e o dia 12 de setembro. E ela veio alterando ali a resolução... Alterando não, mas ela veio complementando a Resolução 498. Essa que a gente acabou de falar. Legal. Ou seja, o Banco Central ele trouxe uma extensão da 498 através de uma instrução normativa que é a 664. E o que ela já traz de cara ali, o que os PSTs já precisam fazer de maneira prática e preventiva, vou te falar a verdade, urgente. Tem que fazer de maneira urgente. Ele já tem que startar ali uma trilha de auditoria, um controle de acesso e gestão de certificados digitais, praticamente, ou seja, isso tem que ser para ontem. E também ali como que é feita a inteligência cibernética e proteção de rede. Isso ele tem que prover já para ontem. Então ele teve 15 dias desde a publicação da norma. Exatamente, da 664, para fazer essa implementação e já mostrar para o Banco Central. Em seguida ali, há um prazo, considerando aqui, a gente pode considerar um pouquinho mais folgado, né, dentro desses prazos tão justos, 30 dias para implementar justamente uma política de gestão de fraude. E essa gestão, Charles, esse monitoramento, ele é 24/7. E eu posso te trazer aqui, Matheus, que a 664 foi publicada dia 11. Dia 11. 11 de perfeito. setembro. Dia 11/9, hein? Então, a partir de 11/9, tem aí 15 dias para implementar todos esses processos iniciais aqui que o Banco Central está exigindo, né, nos PSTIs, né? Exatamente, ou seja, eles começaram a exigir desses provedores e esses provedores, para se manterem ali, eles vão ter que cumprir esses prazos. Então, eles vão ter esses 15 dias iniciais, 30 dias para implementar essas políticas, e essas políticas, Charles, elas têm que observar um monitoramento 24/7. Ou seja, tem que, de fato, mostrar para o Banco Central que toda a sua estrutura, ou seja, todo o seu sistema, ele é robusto o suficiente, ele é seguro o suficiente, todos os dias, todas as horas. Ele tem que demonstrar isso para o Banco Central, e a partir disso o Banco Central vai evoluindo ali dentro do processo de credenciamento.
Posterior a isso, ela vai ter mais 15 dias justamente para quê? Para enviar um relatório assegurando, né? Ou seja, é uma asseguração razoável. E essa asseguração ela vai ter que ser feita o quê? Ela tem que ser feita por uma auditora independente, que são aquelas registradas na CVM. Perfeito. Volta-se os auditores independentes aqui registrados. Ou seja, qual que é a importância de ter um auditor dentro hoje da sua instituição? É justamente você passar credibilidade e segurança para o Banco Central. E posteriormente a isso, o Banco Central ele disponibiliza ali como que você vai fazer isso, ou seja, como que você vai remeter isso. Basicamente, fazendo o protocolo digital, que modéstia à parte, eu que vos falo, e você também, domina muito bem. Não é isso, cara. Né? O protocolo digital não é tão bobinho, não. Tem segredinhos ali para você preencher e ser bem atendido rápido na fila do Banco Central, né? Exatamente. Então, se você tiver com alguma dúvida em realizar esse protocolo, ou seja, remeter essa documentação para o Banco Central, entre em contato imediatamente com a gente e a gente consegue te auxiliar a levar isso para o Banco Central, da maneira que você vai apresentar. E como? Quem entra em contato com a gente, Matheus? Charles, vamos tomar um café. Vem bancãosa.com.br/café, tá? Então tá aqui o link aqui embaixo aqui novamente para vocês. Acesse, marque a gente. Você também é um PSTI, tá com dúvida, você é uma IP, uma IF, quer falar com a gente tá aqui para te ajudar. Fala com o Bancão, viu? Vem com a gente. E Charles, e acho que só para concluir aqui, aqueles PSTIs que deixarem de observar esse cronograma aqui que a gente acabou de trazer da 664, eles estão sujeitos àquelas medidas cautelares lá da 498. Nossa. Ou seja, pode ter redução de limite, a gente pode ter suspensão, a gente pode ter descredenciamento. Então, a 498 ela veio mostrando o que deve ser feito. A 664 ela mostrou como deve ser feito e já deixou bem claro, se vocês não fizerem, ali existem as medidas cautelares que vocês vão estar sujeitos na 498. Perfeito. Então o prazo está correndo, né, Matheus? O prazo está correndo. 4 meses para poder fazer tudo isso, contando a partir do dia 4, dia 5 de setembro. Exatamente. E essas medidas da 664, que foi publicada no dia 11 de setembro, aí já tem esse cronograminha. Tem atividade já para os próximos 15 dias a partir do dia 11, tem dos próximos 30 dias, tem dos próximos 30 dias também a partir do dia 11, e depois mais 15 dias após. Tem ali para enviar o relatório para o Banco Central, tem um monte de coisa para fazer, Matheus. Exatamente. Então, ou seja, a gente tem 15, 30, 45. Perfeito, Matheus. Então, realmente, está um prazo justo. Vocês precisam correr. A gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para poder colaborar com vocês, colaborar com o mercado. Esse bate-papo aqui é muito legal porque a gente consegue levar informação para o mercado e também nos solidarizar com quem precisa. Então, a gente fica à disposição. E, Charles, acho que era isso que eu tinha para dizer. Matheus, tem um outro ponto aqui, ó, falta a gente reforçar, a gente falou também sobre, eu queria voltar rapidinho nas IPs. Os contratos, daquela a gente falou lá do S1, S4, vou deixar aqui na tela novamente, ó. Só um reforço aqui da 496 que eu lembrei agora, Matheus, sobre, claro, além dos limites, quando a gente fala que o participante responsável ele tem que se enquadrar entre S1 e S4, quem não está enquadrado nisso, tem muitos participantes diretos que são S5 e que não são desses segmentos, são um nível mais inferior ainda. Né, porque tem poucas transações, algo nesse sentido, né, que tem que cumprir alguns requisitos. Então, essas instituições, elas têm um prazo, né, para poder também ajustar os contratos com os participantes indiretos, né, Matheus? Bem lembrado, Charles. Ou seja, o Banco Central, ele disponibilizou ali, ou seja, uma janela para que aquele participante, se for o caso, ele busque outra instituição. E ressaltando aqui, se aqueles participantes que pretendem continuar na operação, eles têm aqueles 180 dias para se adaptarem dentro dessa janela. Então, os contratos das instituições participantes do Pix, os participantes Pix diretos com os seus indiretos, têm que ser revistos em até 180 dias, é isso? Exatamente. E outro ponto legal, Matheus, e agora, quem é participante indireto do Pix, mas é IP não autorizada? A gente falou bastante lá na 494 das IPs não autorizadas que não estão no Pix, fora do arranjo. Lembra lá no começo do vídeo? Volta o vídeo depois e vê. Agora a gente está falando de quem é participante do Pix. Eu voltei aqui na 496. Então aqui, ó, tem um detalhe importante que é essa data. Janela. A janelinha. Lembra que na outra janela, qual que era a data lá, Matheus? A gente tinha a janela lá que era 1º de maio a 31 de maio, né? Exato. Para quem estava fora do arranjo. Para quem está fora do arranjo, tem que fazer o quê? O processo de autorização nessa janela dentro do mês de maio do ano que vem. Perfeito, 2026. Charles. Perfeito. Agora, quem está no arranjo Pix não é esse cronograma. Não, o Banco Central... Se entrar nesse cronograma, está atrasado, Charles, né? Perfeito. O Banco Central ele trouxe um cronograma bem paralelo ali, mas com sutilezas. Ou seja, ele traz um cronograma do dia 1º de janeiro até 1º de maio, para você solicitar a alteração. Mas mais uma vez, quem deve solicitar a alteração dentro desse cronograma? As instituições que já estão no arranjo
em produção ou aquelas que estão em processo de adesão. Elas devem buscar essa autorização. Ah, Matheus, mas eu vi aqui que a minha autorização deveria buscar no final do ano de 2026. Porque tinha isso, né, Matheus? Eu lembro bem, ó, tinha essa resolução do Bacen que era o quê? Se você é IP não autorizada, não regulada ainda, que entrou na Ranjo Pix até o final de 2024, ou seja, ali de 1º de julho, mais ou menos, até 31 de dezembro de 2024, tinha até 31 de dezembro de 2026 para ser IP autorizada. Exatamente. Isso não continua. Não. Deixar claro, não continua esse prazo, né? Exatamente. Esse prazo ele foi o quê? Mais uma vez, o Banco Central adiantou esse prazo. Assim como ele fez com a resolução 80, né, de 2020, que ia até 2029, né? Perfeito. A 496 ela alterou a resolução BCB número 1 e ela anteveu, ou seja, ela trouxe justamente essa janela de pedido de autorização para aquelas instituições que estão no arranjo, em operação plena, e aquelas que buscam a adesão, ou seja, que já estão no processo de adesão, entre 1º de janeiro de 2026 até 1º de maio de 2026. Você não pode pedir autorização no dia 2 de maio já de era, 26. Né? Não pode. Você tem essa janela para fazer o pedido. E o detalhe que é fazer o pedido, não é ser autorizado, porque o Banco Buscar. Central ele vai receber uma fila de requisições, Exatamente. uma fila de pedidos, né? Uma E fila grande. Justamente, então... Por isso que tem essas janelas, né? Perfeito. Então, ou seja, ele se adaptou ali, né, provavelmente, justamente para receber esses pedidos. Por isso que o Banco Central, vamos pensar uma forma lógica aqui, ele está ajustando o cronograma dele para os dias ali, para o começo do ano que vem, né, de janeiro, 1º de janeiro até 1º de maio de 2026, para priorizar os pedidos de participantes do Arranjo Pix. Exatamente. Passada essa janela, deu 1º de maio, você não fez o pedido, aí a próxima janelinha ali é dos participantes que estão fora do Pix, né? Exatamente. Ou seja, os players que estão fora do Pix, players, exatamente. que é da resolução 80. Isso, que é do dia É uma outra onda de pedidos que a equipe do Banco Central vai avaliar, né? Para fazer os processos. Exatamente, que é do dia 1º de maio a 31 de maio. Matheus, e fala pra gente, e se acontecer beleza, a instituição mandou o processo, seja ela que seja pela resolução 80, ou seja aquela que é participante do Arranjo Pix, o que acontece se o pedido for arquivado, se o pedido for negado por algum motivo, e aí, faz de novo? Não. E por que não? Porque ele já deixou bem claro que a partir do momento... Ah, detalhe. Se esse pedido ele for arquivado ou se ele for rejeitado e ele não cabe recurso, e aqui o recurso a gente pode... Tem algumas hipóteses, mas... A gente pode gravar um Bancão Resolve sobre recursos aí de Exatamente. pedidos, né? E se esse teu pedido não couber recurso, você vai ter 30 dias para fazer o quê? Para comunicar aos teus clientes, para enviar os recursos que tem na conta dos seus clientes e, posteriormente, de fato, você encerrar a sua operação. Então, ou seja, o Banco Central ele não deixou margens para erro. Legal. Né? Você tem que muito bem instruir o seu pedido de autorização. Você deve buscar um profissional, uma instituição que faça um pedido de autorização qualificado para que ele possa instruir o seu pedido de maneira que você venha a ter esse deferimento. Matheus, e eu falo para você aqui, ó, a gente falamos aqui de todas as resoluções, você falou muito legal agora sobre os pedidos de autorização, né? E aqui eu quero deixar já uma última informação, alguns dados de contatos aqui do nosso time aqui do Bancão. Tem o WhatsApp, DDD 11 4673 3156, detalhe, não tem o 9, tá? É só ir mesmo no 4673 que vai dar tudo certo. contato@bancãosa.com.br e o site do bancãosa.com.br. Então acesse também o nosso site para você conhecer mais sobre o Banco Central, saber aqui sobre os trabalhos que o Bancão faz, né, perante o ecossistema aí de meios de pagamentos e como a gente pode também ajudá-los, né? Que a gente fala sempre que enquanto o Bacen muda as regras, o Bancão entrega a solução. E é isso que a gente quer entregar para você. Então, Matheus, você falou também um ponto legal que vamos reforçar, que é sobre os pedidos de autorização. Quem quer fazer pedido de autorização, faz o quê, Matheus? Consulta quem? Charles, vem mais uma vez, vem conversar com a gente, vem tomar um café com a gente. A gente se disponibiliza a trazer uma instrução prévia para você daquilo que você precisa fazer já de bate pronto e a gente vai evoluindo dentro dessa conversa para a gente tentar, de fato, ali juntos, buscar esse deferimento dentro da sua instituição. Então, é isso aí. Acesse bancãosa.com.br/café, que também se você fala, Charles, Matheus, já entendi que eu tenho que agir, se eu não fizer nada eu vou perder tudo. Então, fala com o Bancão que a gente vai ajudar você também no processo de autorização de buscar a regulação, né, junto ao Banco Central da sua instituição de pagamento, né? Exatamente, perfeito. A gente faz todo o processo do CISORF, de fazer todos os cadastros, né, Matheus? Exatamente. O Charles, ele domina essa parte e eu, modéstia à parte, acabo assessorando, né, mas a gente consegue... somos um time aqui, ó. Modéstia à parte ou modéstia à parte aí, ó. Consegue se complementar. Então, aqui a gente trabalha em equipe e justamente a gente visa o deferimento do pedido. Exatamente. Então a gente tem uma condição especial, né, Matheus? A gente tem um trabalho bem bacana que a gente trabalha com taxa de sucesso, né? Exatamente. Então procure a gente consegue especificar aquilo que você quer de uma maneira mais acessível, podemos dizer assim. Não é isso, Matheus. Então,
acesse de novo aí bancãosa.com.br/café que a gente consegue ajudar vocês aí com tudo isso. E o que nós também temos a dizer aqui é que hoje, na nossa operação aqui do Bancão SA, nós fazemos processos, né, de homologação, quem é participante, quem em homologação, quem já está em produção, né, Matheus? Exatamente. Então a gente consegue cobrir você que está hoje em operação plena ou aquele que justamente está no processo de homologação ali dentro do Arranjo Pix. A gente consegue otimizar o tempo, a gente consegue estreitar a trilha da homologação, mas, mais uma vez, observando tudo aquilo que o regulamento traz, tudo aquilo que as instruções traz. A gente domina muito bem a IN 508, 511, 512. Tanto participante direto quanto participante indireto, né, Matheus? Exatamente. BCB número 1. Então a gente consegue ter um domínio daquilo e, consequentemente, a gente consegue otimizar o seu tempo e que você também venha poupar recursos. É isso, Matheus. Aqui, quero trazer, até aproveitar rapidinho, ó, o pessoal sempre pergunta, aqui a gente recebe muita indicação. Também tem aquelas instituições que, de repente, ainda não conhecem o Bancão e chegou esse vídeo para você, né? Então a gente fala um pouco sobre, como o Matheus falou, a gente cuida de toda a parte do que é regulatório, que você precisa interagir com os manuais do Banco Central, entender como é que eles funcionam. A gente ajuda você a agilizar todo esse trabalho, de você não ter mais atraso, não ter retrabalho com o seu time, não ter risco de sanções. Outro ponto legal que a gente trouxe aqui para vocês, que o Bancão ajuda a resolver de ponta a ponta. Todo o suporte do processo de homologação, como o Matheus colocou, compliance contínuo, traduzimos as normas de uma forma muito mais simples, mais fluida. Prova social disso, Matheus, é os nossos vídeos aqui do nosso canal, Matheus. Exatamente. Então, assim, aquilo que a gente está fazendo aqui é basicamente replicando as nossas reuniões. É o nosso dia a dia, Matheus. Exatamente. Então, aquilo que a gente fala, a gente leva para os nossos clientes, a gente tenta levar de uma maneira mais clara, mais objetiva, mais leve. A gente sabe que o Banco Central, através das resoluções, às vezes fica um pouco mais ambíguo fazer a interpretação, então a gente faz essa interpretação e leva para vocês. E justamente, o processo de homologação, o processo de constituição, tudo que é processo ali dentro do Banco Central, a gente consegue dominar e a gente consegue trazer. E isso, o quê? Traz em efetividade. A gente sabe que o Pix, ou seja, ele tem uma... O Pix é grande, aqui, ó. O Pix tem mais de 6 bilhões de transações por mês. Exatamente, Charles. Ou seja, tem muito mercado. E tende a crescer. E vai crescer mais ainda. E tende a crescer. A gente nunca viu, a métrica mensal do Pix foi a menor dos últimos 3 meses. Pelo contrário, a gente vê dia após dia atingindo picos muito mais altos. E falando de métrica, a gente traz aqui para vocês também os nossos números aqui do nosso conhecimento, do nosso know-how, né, do Bancão. Desde 2019, nosso time aqui é capacitado, trabalhamos com Arranjo Pix, com experiência em Pix. Temos mais de 30 instituições homologadas hoje, nenhuma instituição foi reprovada no nosso arranjo, né, com a nossa assessoria. Tivemos mais de 900 dias de assessoria de Pix, né, que a gente trabalhando. Por quê? Porque a gente focou 100% saindo do CLT, né, em 2019 e 2022 era CLT. Trabalhava com Pix sempre, respirando Pix, mas em 2022 pedido emissão, fundamos ali o Bancão SA e começamos a trabalhar, né, Matheus? Então são mais de 900 dias, rumo aos 1000 dias, né? Exatamente, rumo aos 1000 dias e ainda eu vou antever aqui que a gente vai dobrar esse número de horas de Pix. Com certeza. Porque tá acontecendo tanta coisa nos últimos dias que o respirar Pix a gente tá dobrando também. O time tá crescendo, graças a Deus. O time tá crescendo, então, ou seja, esse respirar Pix 10 mil horas, com certeza ele já passou dessas 10 mil horas. Já passou, já. E a gente tá rumo aí aos 20 mil. É porque colocar 11.237 horas não fica legal, não dá, né? Tem que ser... A Camille, que faz todo esse brand aqui, falou, Charles, Matheus, resume aí pra número redondo. Exatamente. Então, Camille, a gente vai trabalhar para chegar nos 20. Pra baixo. A gente vai trabalhar para chegar nos 20. Já passamos já. Então o Bancão aqui é um pouquinho da nossa história. Desde 2022, nós trabalhamos com assessoria focada, começando muito com o pilar de Pix, também de Open Finance e também meio de pagamentos, estruturação de fintechs, constituição de IPs, né, Matheus? Temos outras empresas aqui do nosso grupo que a gente vai falar já já. Somos reconhecidos aqui nacionalmente apoiando as fintechs. Nós unimos nosso conhecimento técnico, visão de negócio, compliance, jurídico. Tudo isso a gente consegue encapsular e conversar com diversas áreas da sua instituição, né, Matheus? Exatamente. A gente consegue navegar dentro das instituições desde a área de produtos até a área dos C-Levels. Ou seja, a gente consegue conversar com aquela pessoa que tem uma interação direta com o cliente final. E é legal que a gente ajuda o time a como ele conversa internamente com as outras áreas. Isso que é surpreendente. É legal porque a gente, dentro da abertura que a instituição dá, a gente consegue também arquitetar, né? Ou seja, organizar ali qual que vai ser o fluxo. Ou seja, você vai falar com essa pessoa ela consegue direcionar para outra pessoa e o time... Desafogar, porque quantos clientes a gente já pegou que estavam atrapalhado ali, de sobrecarregada a área, e tinha outras áreas que a demanda estava tranquila, mas chegava muito em cima do prazo, né? Exatamente, exatamente. Então, quando a gente fala, Matheus, por isso que a gente fala, não vendemos consultoria, a gente faz o quê? A assessoria estratégica, porque a gente entende o teu negócio, a tua situação, a tua realidade, o tamanho do teu time, e a gente monta a melhor estratégia para você.
O que a gente busca é resultado. Sempre resultado. Então, sem consultoria, basicamente aqui é voltado, não é no igual o Charles trouxe, não é pacote de horas, é pacote resultados. E esses resultados são convertidos em, de novo, mais de 30 instituições homologadas, mais de 20 anteprojetos aprovados pelo Banco Central e nenhum reprovado. Então, esses anteprojetos são projetos que foram desenvolvidos pelas próprias instituições clientes do Bancão e também com o nosso apoio, com o nosso time de UX também, que a gente também faz esse trabalho. Para você que não tem UX dentro da sua instituição e precisa ter um projeto aprovado, fala com o Bancão também que a gente consegue montar esse plano e também fazer esse desenvolvimento desse projeto para você, do anteprojeto, que é para você, instituição, que oferta Pix para a pessoa física, né, Matheus? Exatamente. Esse anteprojeto ele é bem interessante porque ele começa a dar uma dimensão até que ponto a gente vai. Até que ponto a nossa assessoria ela consegue auxiliar você dentro de todo o cronograma que o Banco Central traz. Ou seja, a gente vai a fundo, inclusive nas telas de UX. A gente consegue assessorar naquele mínimo detalhe, que faz uma diferença enorme. É a jornada, a experiência, né? Perfeito. Do usuário final. E não só isso, o Bancão também ele é presente desde 2020 em comunidades de WhatsApp. Já impactamos mais de 3 mil pessoas no WhatsApp, né? Em comunidades, em grupos aí de mercado financeiro. Diversos grupos, tá? Exatamente. Uma frente nossa é justamente trazer esse primeiro impacto, ainda que... Como comunidade, né? Como transformação. É levar uma informação de qualidade, é levar, às vezes, uma orientação que vai impactar no dia a dia. Então, essa nossa comunidade, a gente tem muito orgulho de mantê-la, né? E trazer sempre novidades de fato. E quem são alguns cases, Matheus, que já confiam no trabalho aqui do Bancão? Charles, eu vou começar aqui pela PagVeloz, tá? Que é Um abraço aí para toda a família PagVeloz aí. Do grupo da Experian, que assim, a gente faz um trabalho muito legal, é um grupo grande, e a gente tem o prazer de tê-los como cliente. A gente também ali sai aqui de São Paulo, mas vai ali para o sul, ali na região do Paraná, que tem Daqui a pouco tem um mapa legal aqui, hein, que a gente vai mostrar já já. Tem um mapa legal. A gente vai para Trio, a gente também consegue sair ali da região do Paraná e a gente começa a ir para a região de Minas Gerais. Tô vendo um aviãozinho exatamente, ali, ele tem que sair. Então ele sai ali da região de Minas Gerais. Fbank, PS Cash, Banco Topazio, Canastra, Mercado Bitcoin, Azimuth, tem BMP, Urbano Bank, SRM. Temos também aqui o nosso canal aqui também do YouTube, que você está assistindo a gente aqui com muito orgulho. Temos vários conteúdos aí já de vídeos, qualidade e informação gratuita para todo mundo e poder se capacitar e entender um pouco mais. Temos também nossos programas de podcast, né, Matheus, aí? Exatamente, Charles. Com vários convidados incríveis, amigos de mercado, né? Charles, a gente consegue conversar com muita gente de mercado, muita gente boa de mercado, e a gente consegue levar essa informação pro pessoal que está de casa. Exatamente. Então a gente compartilha o nosso conhecimento e a gente traz o conhecimento de terceiro, justamente para compartilhar não só com a gente, mas com o pessoal que está nos ouvindo. Eventos, palestras, workshop, então se você também precisa poxa, Charles, Matheus, eu tô trabalhando com o Pix automático, eu tô com o Pix parcelado, não sei como fazer aqui, mas eu não quero ainda uma assessoria, eu só quero entender um pouquinho mais. Será que você pode ajudar o meu time a capacitar? A gente vai em todo o Brasil, a gente consegue fazer treinamentos em company, local. Exatamente. Também fazemos palestras na sua instituição para você poder entender mais sobre como funciona os produtos do Arranjo Pix também, né, e Open Finance. Né? Exatamente, é todo um overview do sistema, é todo um overview como que funciona todo o arranjo, e aí você começa a, de fato, refinar ali o que, de fato, vai impactar dentro da sua casa, em termos de produto, em termos de resultado, e no final das contas, aquilo que vai trazer um lucro para sua empresa. E o Bancanciá também está presente aí no Google. Coloque Google ali, pesquise para o Bancanciá, tem várias matérias ali falando sobre o nosso trabalho, sobre a nossa reputação. Temos muita prova social muito bacana. Temos também aqui, que eu posso trazer aqui alguns casos de clientes agradecendo o nosso trabalho. Isso aqui são casos legítimos, reais de clientes, frases de clientes que falaram para o nosso time aqui, de curadoria, de suporte de atendimento ao cliente, que a gente conseguiu capturar. Não temos nenhuma queixa, reclamação, somos muito orgulhosos disso. E aqui é aquela imagem muito bacana, Matheus, que é o mapinha que você está falando da viagem aí do Brasil, né? Exatamente. Esse mapa ele não está completo por hora. Por enquanto, tá? hein? Por enquanto. Porque a gente já mantém contato, né, com alguns players da região do norte. Novidades vindo aí. Novidades, né? Então a gente consegue... o pessoal que está vendo, a gente tem uma representatividade no sul, no sudeste... E também no Nordeste do Vamos país. Vamos procurar o Rio de Janeiro. Tem um buraquinho ali no Rio de Janeiro ali, ó. Tá faltando o Rio. É por hora. Espírito Santo tá com a gente. Rio de Janeiro, cadê instituições do Rio de Janeiro? Busque. Fala com o Bancão. Exatamente. Ajuda a gente a preencher aqui o mapinha, a colorir aqui, ó. Eu tenho muito orgulho de falar que eu faço parte disso, porque a gente sai de uma reunião do Sul e se conecta com alguém do Nordeste, na sequência a gente volta para o Sudeste, então a gente tem uma representatividade nacional, Charles. Então, onde você estiver, nós estaremos juntos com você, viu? Exatamente. E aqui um pouquinho mais, Matheus, sobre quem são as empresas que fazem parte do grupo aqui do Bancão, que é esse ecossistema que tem crescendo cada vez mais. Perfeito, Charles.
O bancão, ele não se concentrou apenas em assessoria. Ele viu ali a viabilidade, também a necessidade de ter outros braços. Vou começar aqui pela Tesmos. A Tesmos nada mais é do que uma tecnologia que nasceu justamente de uma dor, que seria a dor de identificar aqueles regulatórios que nem a gente trouxe agora, fazer essa interpretação de uma maneira mais ágil, ou seja, a Tesmos ela consegue fazer o filtro desse regulatório, basicamente ali ela vai te entregar mastigado a área que vai impactar, e Charles, o mais legal, você vai conseguir interagir com essa norma. Trocar ideia com a norma, Trocar ideia com a conversar norma. com ela. Esse é um ponto da Tesmos. O segundo ponto da A Tesmos... gente tem um bot, desenvolvemos bots contextualizados, que é a nossa expertise, o nosso linguajar, vamos dizer assim, a gente deixa da forma mais simples e fluida possível para você, não é uma linguagem técnica, e isso que a gente está transformando isso usando a nossa inteligência artificial, né, que a gente está implementando na Tesmos, para poder ajudar você também a usufruir de tudo que a gente usa aqui dentro do bancão. Exatamente. E a Tesmos ela não se limita a isso. Tá? Ela também consegue alcançar alguns informes legais que vieram a ser obrigatórios. Então, informes como CCS, 4111, etc., a gente também faz essa geração desses arquivos, os reportes via STA, né? Exatamente. Para não estender integrado, aqui, hein? Exatamente. Para não estender, a Tesmos ela consegue pegar algumas lacunas, né, do seu dia a dia, ou seja, dentro da instituição, para, mais uma vez, otimizar tempo. Por isso que a Tesmos é um spin-off do bancão, é o que nós enxergamos e vimos de dor do mercado e a gente resolveu transformar ela em tecnologia. A tecnologia é um CNPJ à parte, é uma empresa do grupo do Bancão SA, o bancão é o seu CNPJ, Tesmos é outro, então outra empresa que a gente desenvolveu com expertise focada em tecnologia. Exatamente. E aqui também a gente sobe um pouquinho, tem aqui o nosso hub, que é o nosso destrave, Nossa válvula de escape ali. nossa válvula de escape, que é o Power Up, que é o nosso podcast. Ou seja, quando a gente começa a ter contatos com outros empreendedores de sucesso. Que nem sempre são de mercado financeiro. Perfeito, Charles. A gente conhece muita gente. Doutor Bactéria, você que assistiu aí já, fantástico, viu o Doutor Bactéria com vários ensinamentos legais ali, falamos até de Pix com ele, então a gente consegue também conversar com pessoas que não são do mercado financeiro, a gente tem orgulho ali de entrevistá-los, aprender, colegas que têm outros podcasts também, TV digital, TV no YouTube. Então um grande abraço pro pessoal da Futuricast, todos os amigos também, o Pini, também mandar um abraço aí pro pessoal. TJ Pini. TJ. Cara, tem uma galera gigante aí que a gente pode falar. Exatamente. E aqui, partindo para um outro lado do desenho, a gente tem a MEOC. A MEOC é um braço educacional do grupo, ou seja, a gente consegue levar tudo isso daqui que a gente está falando, levar em formato de aula, Charles. Já pensou, Charles? Uma Netflix. Uma Netflix do mercado e ao final da turma você recebeu um certificado? Opa! Você imagina que... É o Banconflix. É, tipo é o isso. Bankflix. É. E aí a MEOC ela consegue te proporcionar isso. Ou seja, você que busca uma qualificação, você que busca uma recolocação no mercado e você precisa... Até destaque, né? Perfeito. Você precisa ter, de fato, esse know-how do mercado em si. A gente consegue passar desde no ponto mais simples do arranjo Pix até o ponto mais profundo dentro dos manuais. E não só Pix, mas navegando ali um pouco sobre Open Finance, como que funciona a autarquia em si do Banco Central. A gente consegue navegar por essas áreas e ao término do curso, como eu tinha dito, você recebe um certificado e esse certificado você pode postar no seu LinkedIn, você pode fazer uma divulgação e trazer visibilidade para você como profissional. Exatamente. E por fim ali temos também o mais caçulinha, né, do grupo aqui, que é a Monetra. Mais novo. A Monetra ainda vai ter episódio especial, a gente vai falar muito dela ainda, só um spoiler. Monetra Pay tá chegando, vai ser um banco digital voltado para empreendedores, que a gente está preparando aqui uma sacada legal para público PJ, também aqui pegando a nossa expertise do bancão. Então a Monetra, ela está saindo do forno, está em desenvolvimento, tem a Monetra Med também, que é um produto do grupo Monetra, né? Então vai ter Monetra Pay para pagamentos, um banco digital pensando focado em recorrências de pagamentos, Pix automático, pagamentos recorrentes, agendamentos, cobranças, notificações, via WhatsApp, via e-mail, via SMS, brokers. Então a gente vai fazer tudo isso na Monetra Pay e na Monetra Med toda a parte de gestão ali de SMED, seja para quem é cliente de Bank as a Service e quem também é clientes ali de instituições, sejam eles participantes diretos, participantes indiretos do Pix. Então tem muita coisa vindo aí pela frente, tá? Então aguarde aí o spoiler, ó, carinho especial. Então a nossa caçulinha tá sendo muito cuidado aqui, né, Matheus? Perfeito, Charles. E é com muito carinho que a gente fecha esse ecossistema. E aqui, assim, tem quem é a gente, de fato. Então, nos contate, a gente tem aqui nosso CEO Charles, eu fico responsável pela parte regulatória. Tem a Camille, que cuida de toda essa estrutura de mídias. Tem o nosso querido Oswaldo, que é o nosso PO de Pix. Então, toda essa estrutura, ela nos abraça.
ela proporciona que a gente cresça cada vez mais e que a gente entregue um serviço de excelência. E fora os outros colegas aí, quero mandar um abraço pro time também, que é os times indiretos, Indiretos, né? perfeito. Os indiretos estão trabalhando conosco aqui, da nossa equipe, tá? Tem também aqui, pessoal, acho que é isso, né, cara? Acho que esse episódio aqui foi incrível, Matheus. De novo aqui, o contato aqui para vocês entrarem em contato conosco, falar, bancãosa.com.br/café, fala com a gente, né, Matheus? Exatamente. Que vai ser incrível aí, que a gente tem muito para colaborar com a tua instituição, né? Charles, então, considerações finais. Obrigado, pessoal. Não esqueçam aí, acessem. Eu quero também que vocês coloquem nos comentários aqui dúvidas que vocês têm desse episódio, algum ponto que a gente não cobriu, algo da regulação que você não entendeu ou que você não entendeu a explicação, coloca aqui que o nosso time ele vai responder para você. Se tem algum ponto que você falou, não, Charles, eu tenho uma interpretação diferente da norma, coloca aqui também, eu quero provocar isso, coloque tudo que você acha que está diferente para a gente discutir e ver aqui que a gente pode se ajudar aí no mercado. E é isso, Matheus. E agradecer a audiência aí que você ter ficado com a gente até agora, né? Exatamente. Então aqui, os meus mais sinceros agradecimentos que você que acompanhou até agora. Deixa seu like, se inscreva no canal, curte, compartilha. E Charles, aquela frase que precisa ser dita. Não, e não esquece, pessoal, coloque aqui, ó, rapidinho, Matheus. Quero também nos comentários aqui próximos temas de episódios do Bancão Resolve aí que a gente quer. Bancão Resolve, exatamente. Tudo que você tiver de dúvida, deixa aqui no comentário. Ninguém fala de Pix, saque, troco, eu tenho dúvida. Bota lá nos comentários. Bancão Resolve especial, saque, troco, por exemplo. Qualquer Perfeito. tema. Aquela dúvida que for reiterada, a gente talvez consiga trazer aqui em formato de vídeo. Perfeito. E, Matheus, e aí? Charles, mais uma vez, obrigado. Enquanto o Bacen muda as regras... O Bancão entrega a solução. Obrigado, até o próximo episódio. Até a próxima.